Bom dia, mais um Conversa com o Presidente, dessa vez diferentes, né? O último do ano, e com a ilustre presença da Janja, que veio aqui para, de certa maneira, não simplesmente colorir, mas explicar um pouquinho um lado muito curioso e importante, porque ela, e dessa vez, presidente, você já falou muito esse ano, eu vou começar com ela. Você tem o privilégio um pouquinho de ver o começo do dia, o final do dia, e a conversa de trabalho, e a conversa também pessoal de vocês. Como é que, se você lembra um pouquinho, o ano passado, quando vocês chegaram, e agora, no final desse ano, era o que você imaginava? Não, não era. Eu tinha bom dia, bom dia a todo mundo que está aí assistindo a gente. Hoje, 8h30 da manhã, e esse é o encontro da conversa com o presidente com o papo de respeito. Sim, entendeu? Muito importante. Hoje nós estamos fazendo um encontro dessas duas lives. Então, ontem eu estava caminhando, cheguei às 5 horas da tarde, fui caminhar com a Resistência e com a Paris ali fora, e estava tão bonito o alvorada, eu até fiz um vídeo e postei no Instagram. E eu fiquei pensando exatamente isso, está fazendo um ano que a gente chegou em Brasília, né? Um pouquinho mais por conta da transição. E aconteceram tantas coisas, a vida deu uma volta. Quando ele estava em Curitiba, que a gente começou a namorar, nunca na minha cabeça passou estar aqui nesse lugar e tal, né? Pensei da gente construir uma vida, mas hoje a gente está construindo uma vida juntos e pelo Brasil, né? E ontem eu fiquei caminhando e pensando nisso. É muito, muito, muito diferente de uma vida normal, de um casal normal, obviamente, né? Mas é uma vida feliz, então isso é o que importa, uma vida de muito amor. Amor, mas você tem o amor e você tem o trabalho, porque você pensa Brasil, você se incomoda com o Brasil, você quer um Brasil melhor e você tem ideias. Como é que você lida com ele quando o assunto está trabalho demais, porque ele já está cansado? Quando é que você enxerga nele que não dá para falar disso, vamos falar de outras coisas? Como é que você acelera ou freia? Eu conheço muito bem ele. Eu sei os tempos dele, eu sei os tempos em que é para não falar de trabalho e sei o tempo que é para também conversar um pouco sobre trabalho. Quando o ano passado a gente conversou um pouco e quando ele me disse assim, você vai fazer o que você quiser fazer, então eu vou fazer o que eu sei fazer, né? Que eu estudei para isso, que eu trabalhei durante minha vida toda com alguns programas de responsabilidade social, sustentabilidade, alguns temas. Então, é sobre isso que eu sei falar. E é sobre isso, basicamente, que a gente conversa, eu troco muito com ele, né? Final de semana, a gente sempre está sentado ali na piscina, conversando e tal, tomando uma fresca, porque a semana é sempre muito agitada. Mas tem momentos que é para falar de trabalho e tem momentos que é para extravasar e falar de outras coisas. Então, eu sei bem separar esses momentos, né? Presidente, como é que foi essa parceria? Como é que foi essa parceria, de certa maneira, né? Porque 20 anos atrás, você entrava aqui numa outra situação, um outro Brasil e um outro Lula também, né? Quer dizer, agora, esse último ano, quando você olha para trás, e com a parceria com a Janja, como é que você se sentiu? Deixa eu falar uma coisa bem sincera. Eu acho que a gente está terminando o ano de forma excepcional. Ou seja, não poderia existir nenhum cientista político, nenhum analista político que pudesse imaginar que a gente fosse chegar no final do ano na situação promissora que nós estamos chegando. É uma situação, sabe, bonita, o povo mais alegre, o povo com mais esperança, o Brasil crescendo, o desemprego caindo, o salário aumentando, o preço da comida baixando, sabe, o Brasil voltando a ser respeitado no mundo. Tudo isso é uma coisa muito prazerosa para quem herdou o Brasil, que eu herdei, destroçado, vindo de uma pessoa negacionista que não acreditava em nada e que não fazia nada de bom. Essa é a verdade. Ou seja, eu estabeleci com a Janja uma política de convivência que pode ser duradoura se a gente souber lidar com isso. Ou seja, eu não gosto de trazer para casa problemas do trabalho. Eu não gosto de sair do palácio 9 horas da noite com a cabeça cheia de discussão e trazer para casa e descarregar no travesseiro. Eu não gosto.
Às vezes, eu fico quieto, ela pergunta o que você tem, o que você está pensando, sabe? Eu sempre falo, não estou pensando em nada, porque também eu não vou trazer para dentro de cada discussão. Mas o que é importante essa relação? Essa relação é importante porque a Janja me passa confiança. Ela me passa certeza, ela dá palpite nas coisas que eu vou fazer, ela fala, ela dá conselho, sabe? Então, isso é importante, você ter alguém com quem você compartilhar as tuas angústias diárias. E o que eu disse para a Janja é o seguinte, ou seja, ela não pode ser uma primeira-dama tradicionalmente como sempre foi a primeira-dama, sabe? Aquela mulher que acompanha o marido e que faz as coisas certinhas, faz a política de visitação. Não, ela é uma agente política. Ela era antes de eu conhecer, continuou sendo quando eu a conheci, era agente política quando eu estava na prisão, foi agente política durante a campanha, ela tem que ser agente política. É por isso que eu disse, você faça o que você quiser, sabe? Cada um de nós sabe as nossas tarefas, as nossas missões. Ela não precisa de cargo para ser importante. Claro. Ela não precisa de cargo para fazer o trabalho que ela quiser fazer. Se ela quiser visitar alguém, visitar um estado, sabe, fazer visita ao hospital, ela faz o que ela quiser, discutir os problemas das mulheres, os problemas das minorias. Então eu acho que até agora eu poderia dizer o seguinte, como eu sempre digo que Deus sempre foi muito generoso comigo, Deus foi muito generoso em me dar a Janja, foi muito generoso em dar a compreensão que ela tem, sabe, do tipo de governança que eu faço. E às vezes ela critica, às vezes ela fica aborrecida, ela não torce para o mesmo time que eu, ela torce para o Flamengo e é uma torcedora chata pra caramba, chata, fala palavrão, xinga. E eu torço para o Corinthians está sempre por baixo. O Corinthians esse ano está muito, sabe... Passou raspando de ano, né? Então... Passou raspando de ano, aquele nota 5. Eu acho que a gente vive bem. Eu acho que a gente poderia ser modelo, mesmo de exemplo. Times diferentes, a gente vive bem. Não, a gente poderia, quando a gente está assistindo o jogo, eu torço para o Flamengo. Às vezes com o dedo fazendo figa, não, porque eu sou vascaíno no Rio de Janeiro. É verdade. Mas eu respeito, sabe? Ela fica quer ver ela nervosa. feliz, né? Não, e ela, às vezes ela não tem coragem de ver o jogo. Às vezes ela vai pro banheiro e fica lá para não ver na televisão. Eu que fico gritando, gol do adversário. Mas eu acho que tá bem. Eu não assisto o jogo mesmo. Eu sinceramente, eu agradeço a Deus por esse ano. Acho que o governo está indo bem, os ministros estão todos muito dedicados. Acho que o trabalho, sabe, que os líderes fizeram, que o Haddad fez no Congresso Nacional, foi extraordinário para a gente conseguir aprovar, sabe, tudo que está sendo aprovado. Fazer uma política tributária no regime democrático não é novidade no Brasil. E nós conseguimos isso. Isso não resolve todos os problemas, mas é um passo gigantesco para que o Brasil volte a ser um país civilizado, com crescimento econômico, com distribuição de riqueza e com melhoria na qualidade de vida das pessoas, que é o que eu quero, que ela quer e que o povo brasileiro deseja. Por isso eu estou feliz. Não poderia ter acontecido alguma coisa melhor para mim do que aconteceu esse ano no governo. Deixa eu só complementar o senhor, desculpa. Tem um detalhe bem importante assim, do meu marido, que ele gosta de dormir as coisas. Quer dizer, se você tem uma coisa importante para falar para ele, não espere, às vezes, uma resposta imediata. Ele não trabalha assim. Ele gosta de processar, pensar muito bem, para saber muito bem o que vai fazer. Isso nossa, de uma grandeza maravilhosa para não trabalhar no impulso, né? É porque na política tem uma coisa que é o seguinte, tem gente que acha, sabe, tem gente que fica refém do celular, porque ele acha que o mundo não pode prescindir dele 30 segundos, 5 segundos, ou seja, se ele não estiver ali, eu acho que nada precisa ser feito de forma precipitada. Se você tiver tempo de pensar, sabe, repensar, contar até 10, não precisa tomar decisão com 39 graus de febre. Deixa baixar para 36. É quando você estiver tranquilo, você toma a decisão. É assim que a minha cabeça funciona. É assim que eu acho que a gente pode fazer o Brasil dar certo. Eu não gosto de coisa precipitada, eu não gosto dessa coisa agitada. Tem que fazer agora, tem que ser agora, ou é agora ou não é mais. Não tem nada disso. De certa maneira, é a experiência, né? Quer dizer, o terceiro mandato te deu, talvez, quando o Brasil ficou assim, quem vai ser o ministro do STF no primeiro semestre, depois no segundo semestre, depois o cargo aqui. Havia uma pressão de escolher, mas que você preferiu exatamente fazer o que a Janja falou, né? Quer dizer, deixa o tempo passar para você pensar, repensar. Tempo para pensar é uma coisa que você precisa de qualquer maneira. Não interessa a tecnologia,
né? Tempo para pensar é igual hoje como era 50 anos atrás, né? Às vezes é muito difícil. É a melhor maneira de você tomar decisão. Não tem jeito. Não tem jeito. Às vezes a gente toma café, ela vai falando das coisas que ela ouve, das coisas... Porque ela também vive na internet. Ela vive no celular. Então, ela fica vendo um monte de notícias. Mas eu estou aprendendo com você a não ter ansiedade. Às vezes eu tenho, mas eu estou aprendendo a não ter ansiedade da internet. Às vezes eu falo para ela, Janja, você não precisa ficar nervosa com coisas que não são do teu interesse imediato. Não vai resolver você ficar nervosa, ficar agitada. Sabe? Então, eu não vejo o que você não precisa ver, querida. Sabe? Eu me controlo muito. Eu me controlo porque... Quando você chega no governo, você já tem problema. Você pensa que é fácil aturar o Pimenta na FECOM? Você pensa que é fácil aturar o Stuka? Você pensa que é fácil aturar o Marcola? Agora, você pensa que é fácil eles me aturarem também? Sabe? Então, se eu não tiver paciência, se eu não me controlar e eu for precipitado, as coisas saem muito erradas. Sabe? Eu sempre deixo para pensar. E às vezes eu converso com outras pessoas, eu tenho coisas que eu não sei. Então eu vou consultar pessoas que sabem, eu vou pegar referência para poder tomar decisão. Sabe? Eu estou muito tranquilo com relação a isso. Se tem um ser humano hoje tranquilo com relação ao que quer, com relação aos sonhos que tem para esse país, sou eu. Sou eu. Eu te confesso que eu nunca estive tão tranquilo, tão sereno, tão calmo como eu estou agora. E quem quer falar de coisa séria de manhã com um homem que levanta preocupado em dar uma mão e a melancia para as cachorras, né? Resistência e Paris saem. Elas passam uma mãozinha. Antes dele tomar café, já tá lá cortadinho, ó. Para cada uma, né, amor? Não, as cachorras, elas acordam, elas vão no banheiro me chamar. Elas não param de latir enquanto eu não vou na cozinha. Na cozinha eu dou uma mão, dou melancia. E agora que eu estou comendo batata doce, porque eu não estou comendo mais pão. Tá fit. Eu estou comendo batata doce com leite, que era uma coisa que eu comia quando eu era criança. Hoje ele lembrou da Dona Lindu. Então eu faço um mingauzinho, amasso a batata, coloco um leitezinho, tomo e não como pão, porque dizem que é o carboidrato mais saudável. Do bem. Aquele negócio. Então eu estou fazendo isso. E elas também adoram batata. Eu não sei se vocês repararam como meu marido está bem mais elegante depois da cirurgia, voltou para a esteira, está correndo quase 5 quilômetros por dia. Não, essa é uma das coisas boas do ano, né? Que você vivia com dor aí há 1 ano, 2 anos. Eu vou dizer uma coisa. De repente agora termina o ano com uma perna nova. Eu vou dizer uma coisa, que teve momentos que eu não sabia mais o que fazer, me dava até um desespero de eu não saber o que fazer por conta da dor que ele estava passando, sabe? Não tinha creme, não tinha pomada, não tinha remédio, nada que passasse a dor. Ele passou meses com essa dor, né? O discurso que ele fez na ONU, um discurso brilhante, ele fez com muita dor. Né, porque já foi um pouquinho antes da cirurgia. E isso me deixava muito angustiada. E agora eu estou muito feliz. Eu ontem falei para ele, estou muito feliz, amor, porque você está correndo, que é o que ele gosta, de correr na esteira. Não sei se você sabe que em 580 dias ele corria 4 horas por dia, ele ficava na esteira. Eu acho que estragou esse fêmur muito lá, mas, enfim, hoje ele está outro homem. Há uma coisa que é interessante, que quando você está bem com a vida, você está bem com a sua parceira, você está bem com o teu mundo. Eu tenho consciência da importância que nós temos nesse momento histórico do Brasil. Tenho consciência das falhas, tenho consciência das virtudes. As pessoas costumaram dizer outra vez que eu tenho sorte. Ou seja, toda vez que eu ganho as eleições, a pessoa fala, o Lula tem sorte, porque a coisa vai dando certo. Ora, se é verdade que eu tenho sorte, o povo deveria me eleger para sempre. Porque esse país está precisando de tanta sorte, que a gente não poderia sair mais. Mas eu acho que é assim, olha, eu vivo com a minha cabeça muito leve, muito feliz, muito... Sabe, eu tenho na cabeça tudo o que eu quero fazer para esse país. Eu tenho na cabeça tudo o que eu acho que o povo precisa. Eu já conversei demais, eu já escutei demais, Sabe, eu gosto de abraçar as pessoas. Ontem eu fui no Amapá e teve uma senhora, uma afrodescendente, uma mulher negra, bonita, alegre, a mulher do pulinho. Sim. Mas ela falou tão bonito, ela ganhou a casa, ela estava numa emoção. Aquela mulher, eu pensei que ela fosse explodir de emoção. De alegria, né? Sabe? E ela, falava em Deus toda hora, e falava da fé dela, e falava da alegria dela.
Sabe, então eu fui visitar a casa da outra mulher com 2 filhinhos, grávida do 3º, o marido desempregado, mas a alegria dela de ter o ninho dela. Ela lá, amor. Sabe? Essa mulher foi espetacular. Sim. Chegou em casa ontem, eu falei, pulando já tá dando pulinho. E ela me fez dar um pulinho. Ah, é? Ela me fez dar um pulinho. Sim. Que bom que deu para dar esse pulinho. Então o país está nesse nível. O país está nesse nível, eu acho que as coisas estão tudo se encaixando. E a Janja é muito importante nesse processo para mim. A tranquilidade que ela me passa, mesmo quando faz cobrança que eu sei que são pertinentes. Na hora você sabe que o marido sempre reage à cobrança, né? Eu sei assim. Sempre reage, eu sei. sempre reage. Sei que é isso. A gente sempre acha que a gente está certo. Mas depois... eu também vou contar que ele também sempre, às vezes, quando acontece isso, aí eu sei o momento de me calar e eu sei também que ele vai refletir o que foi que eu falei, Sim. o que foi que ele falou. E aí a gente sempre volta num tom mais ok. Sim. Então vamos... Você planta uma ideia repor. e deixa germinar. Porque eu imagino tanto de gente que fica na orelha do meu marido, né? Então... Eu, sinceramente, eu não quero duvidar da vida de ninguém. Eu não convivi pessoalmente com os outros presidentes. Mas eu vou contar uma coisa para você. Eu acho que essa casa aqui, onde a gente está agora, Palácio da Alvorada, nunca teve a porção de amor que está tendo agora para governar. Sim. Acho que nunca. Você daqui dessa casa, sabe, o que sai para fora é felicidade, é esperança, é amor, é carinho, que é assim que a gente se trata. Sabe? Porque senão não tem jeito de sobreviver, cara. Claro. O mundo está muito perverso, o mundo está muito violento, o mundo está muito bruto, as pessoas se xingam por qualquer coisa, as pessoas divergem por qualquer coisa. Aqui em casa, eu e a Janjinha estamos em paz. Em paz, abençoado por Deus, sabe? Admirando a natureza e cuidando do nosso povo. Eu tenho certeza que vai ser 4 anos de muita alegria, de muita felicidade. Eu, às vezes, fico muito puto da vida. Estou falando a palavra puto de verdade. Tá? Eu fico muito da vida com as pessoas que atacam ela pela internet. Eu fico puto porque eu nunca falei da mulher de um presidente, da mulher de um deputado, da mulher de um vereador. É uma covardia. Então, eu acho que é uma canalhice a pessoa que faz isso. Então eu fico puto por ela. Sabe? Eu, às vezes, nem falo para ela que eu estou puto, para ela não ficar achando que eu estou fazendo alguma crítica. Mas as pessoas são muito desagradáveis, as pessoas baixam muito o nível, as pessoas estão virando desumanos. Sabe? Então, eu e ela vamos servir de exemplo. Sabe? Nós vamos servir de exemplo na concordância, nas divergências. Esse país precisa que a gente esteja bem. Se eu estiver mal dentro de casa, eu estarei mal lá fora. É verdade. Se eu estiver bem dentro de casa, eu estarei bem lá fora. Janja, vamos falar disso, porque eu achei importante, porque há um consenso, eu acho que não só no nosso país, mas em outros também, de que as redes sociais, de certa maneira, perderam a mão. Quer dizer, ficou um lugar, em grande parte, de muita agressividade, de muito ódio, de muita violência, uma coisa que o presidente já tocou aqui em outros momentos, mas assim, chega uma hora que tudo é regulado, né? Tudo tem um limite. E parece que ali não tem limite. Quer dizer, há uma sem cerimônia em se sair xingando as pessoas, sem o mínimo de respeito, né? Que é o que a sua caneca mostra, o seu programa mostra. Quer dizer, que é uma coisa que a gente tem que lidar com isso, a gente tem que conversar sobre isso se a gente quer uma sociedade que permita esse nível de violência, né? Eu acho incrível, porque... Até falando um pouco como socióloga, a gente, né, aprendeu a criar regras de convivência na sociedade, né, na evolução da humanidade. E hoje, quando a gente fala em regular um sistema que faz parte do nosso mundo hoje em dia, as redes sociais, a internet, o que seja, né, as pessoas reagem. Por quê? Como regular? Mas a gente vive numa sociedade toda regulada. Por que que esse nicho ficaria fora disso, né? O que aconteceu semana passada, eu já estou, como eu disse, né, na nota que eu fiz, né, é ruim, mas a gente se acostuma a receber ódio pelas redes. As mulheres se acostumam ainda a mais receber... as mulheres, né? Ainda mais as mulheres, a receber ódio pelas redes. Mas o que aconteceu semana passada foi muito mais invasivo, foi... Eu não consigo nem te dizer. Aí, de manhã cedo, na terça-feira, eu passei quase que a madrugada trocando senha de quase todas as minhas coisas por segurança e tal. Quando eu acordei, eu olhei para o meu marido, apesar de tudo, eu falei,
Não é no ombro dele que... E eu tava com vontade de chorar. Eu falei, não é no ombro dele que eu tenho que chorar. Aí eu só consegui chorar quando as meninas que trabalham, minhas amigas e que trabalham comigo, chegaram aqui, que eu consegui chorar, porque só uma outra mulher para entender o que eu estava sentindo naquele momento, entendeu? Então, e eu fico imaginando, eu que, né, hoje, por conta de estar nesse lugar que eu tô, sou uma pessoa pública, foi tão difícil a gente... que o Twitter derrubasse, né, congelasse tanto, né? A minha conta 1h30. E eu falo, por 1h30, o seu Elon Musk ficou muito mais milionário, né, com aquele ataque. É essa que é a questão. Sim. A gente ganha dinheiro com essa agressividade, com esse ódio, né? Não só a regularização das redes, mas a gente precisa discutir a monetização dessas redes sociais, porque hoje não importa se é do bem ou do mal, eles ganhando dinheiro, tá tudo bem, né? As redes sociais, hoje eu falo, eles estão acima de qualquer coisa, acima de regras, acima do famoso mercado. Então, eles estão lá flanando. E eu acho que a gente precisa, de alguma forma... Essa semana eu tenho conversado bastante com as pessoas. Eu acho que o governo está com uma proposta de um plano de combate à violência contra as mulheres nas redes, digital. Eu acho que a gente precisa focar um pouco nisso. Eu acho que a gente vai começar a discutir isso de uma forma mais forte. Mas é isso. O que aconteceu com a Janja foi importante porque chama a atenção da gente para outras coisas. Um dos moleques que hackearam ela e que ficaram 1h30, sabe, brincando com as informações dela, é um moleque de 17 anos. Sim. Que certamente está dentro de casa sentado, o pai e a mãe acham que é um santinho, nossa, como meu filho é bonzinho, como meu filho é educado, ele não sai da frente do computador, mas não sabe o que o filho está fazendo. Sabe? Então é importante, a violência contra meninas é uma coisa absurda. O abuso de fotografia, de filme de meninas, manipulação de imagem. Sabe? É um negócio assim que é criminoso, não dá pra gente não tratar isso como uma coisa criminosa. Sabe? E tem meninas se cortando, tem gente se matando, tem gente se violentando. Então nós vamos ter que fazer uma regulação séria. E eu vou dizer mais, não é uma regulação só para um país, é uma regulação para o mundo. Exato. Tá? A União Europeia já fez uma regulação, sabe? A gente vai ter que olhar bem o que foi feito, vamos ver o que está acontecendo na China, nos Estados Unidos. Mas é preciso que o mundo tome cuidado com isso. Sabe, o mundo já era preconceituoso contra a mulher, o mundo já era preconceituoso contra o negro, o mundo já era preconceituoso contra o pobre. Agora, com a internet, virou hiper preconceituoso, porque as pessoas transformam o seu preconceito pessoal, sabe, para milhares de pessoas ou milhões de pessoas. Como é que a gente trata isso sem fazer censura? É um desafio. Claro. Mas você veja um negócio, a televisão tem limite, tem regulação. Tem regulação. Nossa. Rádio tem regulação. Sabe, é tem. preciso, então, você criar outra regulação para esse cidadão que não paga nem imposto no Brasil. Todos eles são, sabe, dos Estados Unidos, todos eles ganham uma fortuna, não pagam nenhum imposto e falam o que quer. E ainda não obedece sequer decisões do governo. Eu não sei nem aonde processá-los. Se eu processo no Brasil, se eu processo nos Estados Unidos, porque processá-los eu vou. Sim. De alguma forma, a gente fez uma pesquisa, os meninos fizeram uma pesquisa, tem muitas pessoas públicas que têm as suas contas invadidas e o primeiro-ministro da Austrália, então, sabe? Então a gente tem que, de alguma forma, responsabilizar essas plataformas e regulá-las, né? O problema não é só do Brasil, o problema é global. A gente não pode deixar que essas pessoas se escondam por trás de uma ideia de liberdade de expressão. Eles estão ganhando muito dinheiro com ódio. É claro que, só para eu completar o que você falou, amor, a gente viu que é um menino de 17 anos que invadiu o meu Twitter, que escreveu aquelas barbaridades, mas fomentado por um adulto. Sim, não. Sabe? Não, é um contexto, então, né, a gente precisa investigar, não criminalizar só esse menino, né? E tentar reeducá-lo para viver numa sociedade com um pouco mais de solidariedade e empatia, mas a gente precisa também investigar quem são os adultos que estão por trás desses adolescentes. Porque existem adultos por trás desses adolescentes fomentando esse ódio nas redes. Não é do nada que acontece.
Então, a gente precisa muito olhar com muita calma isso, sabe? Mas vamos virar um pouco a página, porque a gente começou... Uma coisa boa. A gente começou falando de coisa boa. Tem uma abelhinha. É uma abelhinha, já está aí. A gente começou falando de coisa boa, agora voltamos para coisa ruim, para coisa boa. Ou seja, como é que você está vendo a evolução? Você vai me fazer pergunta? Como é que você está vendo a evolução da participação das mulheres na vida política? Então, é uma pergunta difícil de responder porque está ligado a tudo isso que a gente tem falado, né? A gente teve um momento de muito mais mulheres na política. Eu acho que a gente teve um retrocesso muito grande. Com toda a violência que a gente tem assistido, a pandemia ajudou muito isso, uma violência dentro de casa, uma violência nas redes. As mulheres, por conta disso, têm desistido um pouco da política. A gente tem companheiras do nosso partido que não querem mais se candidatar ano que vem. Sim. Não quero mais ser vereadora, porque eu estou lá numa cidade de 3 mil habitantes, sabe? Cheia de uma Câmara só com homens, eu a única mulher. O que eu vou fazer? Eu não consigo mais, eu estou sendo muito agredida, muito exposta. E a gente precisa criar uma rede de proteção para as mulheres poderem participar da política. O Brasil, amor, na América Latina e Caribe, é o penúltimo em participação feminina nos parlamentos. A gente precisa mudar isso. A gente precisa, de alguma forma, mudar isso. As cotas já não bastam mais. As cotas já não atendem. A gente precisa mudar a legislação eleitoral e brigar por cadeiras no parlamento. Temos cadeiras para as mulheres, é 50% a 50%. E aí eu estava conversando com uma companheira nessa viagem agora, que ela falou assim, não pode ser 50-50, porque se as mulheres terem 50%, a gente está com um problema, porque as mulheres estão sendo mais eleitas que os homens. Então, aí a legislação diz, mas não, vocês é só 50%, então é o número mínimo. É mínimo, não. Então, a gente precisa... Tem que equilibrar porque as leis que nos protegem, elas são necessariamente propostas por mulheres. E se a gente não tiver mulheres no parlamento, como que vai acontecer? Muita coisa foi feita, eu tenho a compreensão do seguinte, veja, não há possibilidade de a gente achar que os avanços serão garantidos por lei ou pela Constituição. Você pode definir como o princípio bate na Constituição, sabe? As pessoas vão ter isso, vão ter aquilo. Mas entre você propor e a coisa acontecer, leva um tempo. Eu vou te dar um exemplo concreto. Quantos partidos dos trabalhadores tem no mundo? Quantos operários chegaram à presidência da República no mundo? Veja que não é pouca coisa, não. O PT nasceu com 8 anos. O PT foi o segundo colocado em 89, o segundo colocado em 94, o segundo colocado em 98, o primeiro colocado em 2002, o primeiro colocado em 2006, o primeiro colocado em 2010, o primeiro colocado em 2014, o segundo colocado em 2018, o primeiro em 2022. Esse é um fenômeno que pode acontecer com qualquer segmento da sociedade. Eu tenho dito o seguinte, as mulheres elas só vão ocupar os espaços quando você tiver centenas e milhares de mulheres convencidas que tem que brigar. Sim. Porque as conquistas jamais serão concedidas. Em nenhum momento da história uma conquista foi conquistada na base da luta. E vai ter um dia que as mulheres serão maioria. Elas já são maioria na sociedade. Mas... O problema é que nós temos milênios de cultura. Olha a discordância. Não, é que nós temos milênios de cultura machista. Sabe, lamentavelmente é isso. Nós temos milênios de cultura machista. Nós temos séculos, sabe, de cultura escravagista. Essas coisas você não consegue mudar do dia para a noite ou com uma lei. Não. A lei ajuda. Nos Estados Unidos, quando houve em 1975 a conquista dos direitos civis, mas ainda hoje o preconceito está lá. Sim. Ainda hoje um soldado branco se ajoelha no pescoço de um negro e mata ele. Sabe? Então é uma coisa mais profunda que está na mudança, sabe? Eu acho que até genética do ser humano. Eu concordo com você, amor, mas talvez Obrigado pela concordância. Mas um pontinho de discordância que eu tenho é... Sim, nós mulheres precisamos lutar e sabemos lutar as nossas lutas. Não precisa ninguém dizer pra gente o que tem que fazer.
Mas enquanto os homens não entenderem que essa é uma luta de todo, enquanto os homens não forem parceiros na luta das mulheres com relação à participação, né, delas, e não é que os homens estão concedendo espaço, é serem parceiros mesmo, para convencer outros homens. Porque é muito difícil uma mulher convencer um homem, é muito difícil. Sabe? Eu sou fácil de ser convencido. Tá, nós estamos numa discordância. Entendeu? Então a gente precisa muito dos homens do nosso lado. A ministra Cida, numa reunião ministerial, ela falou isso. Ela falou assim, olha, enquanto vocês não estiverem do nosso lado nessa luta, vai ser muito difícil. Então, é claro, nós mulheres sabemos lutar nossa luta, mas somos homens e mulheres na sociedade, então a gente precisa muito caminhar lado a lado. Os homens precisam entender, sabe, que isso é importante, que a gente precisa de uma sociedade diferente, né? Então, mas, Janja, deixa eu contar uma experiência bem sucedida para a Janja. Nas greves de 78, 79 e 80, a gente convocava só os trabalhadores para a Assembleia. Você deve ter ido a alguma Assembleia, era 99% homem. A gente começou a perceber que a mulher dentro de casa estava virando adversária do marido que estava em greve. Por quê? Porque ela recebia informação na rádio, na televisão, de que o marido vai ser mandado embora, de que o marido vai ser prejudicado, de que vão cortar a conta da luz dele, porque vão cortar a conta d'água. Então ela passava a chegar em casa e o marido chegava e falava, pô, você tem que parar com essa greve, nós vamos nos prejudicar. Exato. Aí o que eu resolvi? Eu resolvi, nas assembleias, sabe, fazer uma convocação para que as companheiras mulheres fossem para a Assembleia, junto com os maridos, para elas perceberem que a luta era delas também. E ela tinha que ser parceira do marido, ela não podia enfraquecer o marido. E o resultado foi extraordinário. é igual agora. Mas É a mesma coisa só que eu do estou outro lado, falando. né? É a mesma Tem que falar coisa. mais vezes. Sim. Tá? Sim. Vai pro estado Eu da falo. Vila Euclides. Eu falo. Eu É a quero mesma ver- coisa. eu quero ver se Por ela- que a Marcha das Margaridas a gente não podia ter um bloco de maridos, de companheiros ali marchando junto com elas? A marcha é das Margaridas, mas por que eles não estão ali, sabe? Apoiando. Ó, tô aqui te As apoiando. caras não deixam. Não é isso, Eu já te não. É falei que porque o eles. seguinte, eu vou ver o jogo do Corinthians e Flamengo das mulheres. Quando o futebol feminino do Corinthians for jogar com o Flamengo, eu e você vamos assistir. Vamos. Porque eu quero ver os Corinthians. Mas numa você fica lá na torcida do Corinthians e eu Eu na fico torcida do Flamengo. Que é muito maior Combinado. que a do Flamengo. Infinitamente maior. Não, amor, não vamos entrar nessa discussão, porque o show é carioca, possivelmente não é flamenguista. Sou. Mas olha, 2-1 perdeu. nós estamos chegando no final de ano. Um ano muito, muito trabalhoso. Eu estou muito feliz também porque eu fiz a cirurgia. Essa cirurgia, eu vou te contar uma coisa. Eu, se tivesse mais maturidade, eu teria feito a cirurgia 1 ano antes. Antes da campanha. Eu não sei se você lembra na campanha, quando eu estava dando aqueles pulinhos em cima do caminhão, era para motivar o Haddad e o Alckmin pular também, sabe? Para passar tesão na campanha. Esse é um fato. Sim, entusiasmo. Sabe? Falar em tesão às 9 e horas aí- da manhã, tá bom. E aí, Tá tudo sabe? bem. Mas quando parava aquilo, que eu chegava em casa, rapaz, era uma dor infernal. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia ficar sentado, eu não conseguia Não tinha dormir posição. de barriga para cima, de barriga para baixo, de lado para esquerda, para direita, ou seja, eu não tinha feito. E foi aguentando. Aí eu pensei, vou operar antes de estar posse. Falei, não vou operar. Fiquei naquele hotel até fevereiro, porque o inquilino que ficou aqui não cuidou disso aqui. Se a casa que ele mora for cuidada como foi cuidado disso aqui, nem vá. Então, a gente ficou 2 meses lá e eu com dor. Falei, não, eu vou tomar posse primeiro. Aí tomei posse. Bem, aí tem que reconstruir o país, então tem que ficar trabalhando para reconstruir. Aí tem que viajar para o exterior para recuperar a imagem do Brasil. Depois que isso terminou, eu falei, sabe de uma coisa? Agora tem mais jeito. é hora de parar a minha dor. Eu fiz a cirurgia, foi como se Deus colocasse a mão assim, tirasse a dor, sabe? E me deixasse inteiraço aqui, forte, bonito, animado, com muita vontade de lutar. E agora é que eu tenho... Tá bonito, os meus potinhos de skincare, ó, tô dividindo. Tá durando menos tempo. Brincadeira. Presidente, a gente está terminando, está chegando, você tem muito trabalho ainda hoje, esse final de ano, essa semana é uma semana importante no Congresso também. Eu gostei muito da participação da Janja também, mas eu queria perguntar para você, Papai Noel, Deus, que esse final de ano aí,
que você pensa para o ano que vem? O que você quer mais para o ano que vem? Claro que a coisa começou muito bem. Quando a gente fala de economia, então, se imaginava 0,7% no primeiro começo do ano, a gente está praticamente com 3%, a inflação baixando, a Bolsa muito bem. Quer dizer, tudo isso, de certa maneira, foi uma surpresa muito boa e já está consolidada isso. Mas para o ano que vem? Olha, para o ano que vem, eu espero que as coisas melhorem. Você fica vendo manchetes, e hoje eu vi uma manchete que me deixou irritado. Eu fiquei muito irritado. É bom que o Pimenta ouça eu falar, porque eu fiquei muito irritado. Eu vi uma manchete da OCDE fazendo o julgamento da economia brasileira. Eu quero até aproveitar essa gravação aqui para dizer para o pessoal da OCDE que quando chegar no final do ano que vem, eu vou convidar vocês para tomar um café para provar que vocês erraram com relação à previsão que você tem do Brasil. Porque o Brasil vai crescer pouco, porque não tem das contas, vai crescer pouco, não tem pouco. Sabe como é que vocês dão palpite se vocês não sabem? Em janeiro deste ano eu estava em Hiroshima e a presidenta do FMI falou, porque o Brasil só vai crescer 0,8%. Eu falei, você está enganada, o Brasil vai crescer mais. Agora, quando estava na Índia, eu falei para ela, eu não te falei? Eu queria falar para o pessoal que fica pessimista, mas a China não vai crescer, mas não sei o que, não vai crescer. O Brasil vai crescer. O Brasil vai crescer. Os dados que eu tenho e as possibilidades de investimento que nós temos é muito grande. O dinheiro está circulando aos poucos na mão das pessoas. Se você quiser ter ideia, o Banco do Brasil emprestou este ano mais que o dobro de tudo que foi feito ano passado. O transporte investiu este ano 4 vezes, mais do que foi investido nos 4 anos do governo passado. A Caixa Econômica emprestou este ano mais do que foi emprestado no governo passado. Ou seja, esse dinheiro está circulando. Sabe, esse dinheiro vai chegar no povo, vai produzir alguma coisa, vai gerar um emprego, vai gerar um salário. Então, eu estou muito otimista com 2024. Não peçam para mim ficar pessimista, porque aqui não cabe. Nessa cabeça aqui, olha, eu fiquei otimista quando eu deixei de morrer até 5 anos de idade de fome em Pernambuco. Quando eu escapei da fome, eu falei, agora nada me segura. E quando eu falo para Deus que eu quero ver 120 anos, é porque eu tenho disposição de fazer com que esse país, o povo consiga subir a escada inteira. Esse país não pode continuar assim. O povo sobe um degrau, cai outro degrau. Sobe um degrau, a gente nunca chega no fim da escada. E eu quero que esse povo chegue no fim da escada. Eu quero que esse povo chegue, eu quero que esse povo conquiste direito. Eu quero transformar esse país num país de classe média, em que as pessoas possam comer bem, se vestir bem, viver bem, passear bem, cuidar da sua família. Sabe, eu quero que a família viva em harmonia e nós vamos construir esse país. E 2024 é um desafio para mim. Agora se prepare, porque eu viajei muito para o exterior em 2023. Mas o ano que vem, quem tiver com saudade do Lulinha, se prepare, porque eu e a Janja vamos percorrer esse país. Vai dar muito pulinho. Vamos percorrer, vou dar muito pulinho por aí, porque o país precisa de ânimo, precisa de motivação, e eu quero abraçar cada pessoa, beijar cada pessoa e falar, vamos que vamos. Quem tiver com ódio, fica para lá. Vamos colocar para escanteio. Esse país vai se transformar, sabe, num país de muita harmonia, de muito carinho, de muita fraternidade. E esse vai ser o 2024. Vai ser do ano de 2024, vai ser o nosso ano. Se preparem. Se preparem, porque as coisas vão acontecer mais forte nesse país. E aqui desse palácio, o que sai daqui para fora é carinho, amor e muito amor. Nós temos um compromisso de vida, não apenas conosco mesmo. O nosso compromisso de vida é passar a felicidade que a gente tem para o povo brasileiro. Por isso eu queria desejar Feliz Natal a todos vocês que vão assistir esse programa, estão assistindo, a todas as pessoas idosas, um beijo no coração, as crianças, um beijo na testa, as mulheres, um beijo no coração, e felicidade para todos vocês. Tá? Aqui, eu e a Janja, juntos, até o fim. Um beijo, gente. Bom Natal. Feliz Ano Novo. Que todo o amor que vocês sentem aqui a gente possa espalhar pelo Brasil e pelo mundo. É isso. Valeu, uma picotinha aqui. Pronto. Fim.